Muito bem-vindo a mais um Pode Ser Crente. Nesta oportunidade estamos aqui em Portugal, início do verão, coisa maravilhosa da parte de Deus estarmos aqui. E hoje, neste podcast especial, nós iremos falar de um homem de Deus que se propôs a deixar tudo para trás para fazer a obra de Deus. Lembrando que você pode agora se inscrever em nosso canal, vai lá, se inscreve no link, aproveita a oportunidade e também compartilha esse vídeo com todos. É isso mesmo, e assim você também estará fazendo a obra de Deus. Se você nunca veio em Portugal, você tem passagem obrigatória aqui também na igreja do meu amigo pastor Fabrício. É isso. Pai do Senhor, pastor João. Pai do Senhor, meu pastor. Tudo jóia, né? Maravilhoso. E a vida em Portugal está quente, não está? É o que todos nós que cá moramos esperamos, né? A chegada do verão. E ainda não é verão, tá? Estamos na primavera. O verão ainda vai iniciar. Eu percebi que agora, na minha chegada, antes de chegar, eu pesquisei, as noites estão assim 18 graus, 17, sim. Tá um pouquinho frio, né? Mas Portugal no verão também é muito gostoso, né? Portugal, a gente costuma dizer que é o Brasil da Europa, né? É o clima mais tropical da Europa, é Portugal. Mas é isso mesmo. Então você está aqui hoje, você e eu, no Pode Ser Crente, pastor Fabrício, da Adonai Church. É isso. Agora aí. o senhor vai me contar como foi que começou essa história da Adonai Church, a chamada. Tudo tem um pontapé inicial, quando o senhor sentiu a chamada de Deus para esta terra. Bom, então vamos lá. Eu vou resumir. Em 2016 eu estive aqui, mas eu vim como pregador. Vim atender uma agenda, e quando retornei ao Brasil, eu estava pronto para ministrar uma palavra na sede do Brás, ali em Itaim Paulista, numa ceia geral do setor, e Deus tomou a boca de uma serva dele, do Pernambuco, e disse assim: homem, do outro lado do oceano, de onde tu vieste, tem um povo lhe esperando. E quando eu recebi aquela palavra, eu não tive dúvida que Deus me chamava para essa nação. Eu até me lembrei quando o apóstolo Paulo teve uma visão à noite de um varão da Macedônia, né? Dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. E assim, eu chegando em casa, conversei com a minha esposa, meus 2 filhos, e pus em prática, porque existe ação e reação. Atravessei o oceano em 2017, cheguei no Porto, que é o norte de Portugal, não foi nem cá, foi no Porto. Fiquei 1 ano no Porto e, de repente, abri uma porta para o lado de cá. Acredite, pastor, que quando eu cheguei na margem sul de Portugal, eu não cheguei com o intuito de abrir igreja. Essa é a grande verdade. Um dos primeiros objetivos da minha vida a Portugal, quem assistir esse podcast vai até rir. Eu tinha um sonho de ver o meu filho jogar futebol. Só que Deus não é menino, né? Deus permitiu esse desejo no meu coração para ele pôr em prática o projeto dele. Então, um dia na cozinha da minha casa, a minha esposa olhou para mim e disse assim: meu amor, até quando você vai correr? Até quando você vai resistir? Ela estava ligada no movimento. Ligada. Ela disse: é a hora. Só que eu vou dizer uma coisa, a obra de Deus ela é feita de fé e desafio. Quando ela disse isso, eu pensei comigo: mas como? De repente foi quando Deus usou a vida de uma pessoa e disse: não, comece, apenas comece. E ali eu comecei com 6 pessoas. E pregando a palavra, falando, e a unção de Deus convencendo as pessoas, porque não é fácil para um imigrante chegar num país como esse, num continente europeu, e se estabelecer. Os desafios, eu costumo dizer para os irmãos que é matando um gigante por dia. Mas o interessante é que Deus viu a minha vontade, a minha perseverança, e ali a igreja foi pegando corpo. A igreja tem 5 anos, estabelecida, documentada. Qual o endereço daqui? Aqui é Quinta do Bom Retiro, Nova Charneca da Caparica, conhecida mais como Margem Sul. Mas não começou aqui logo? Não, nós começamos
na Cova da Piedade, Almada, num salãozinho bem pequeno, só que dentro de meses o salão já não cabia. Deus começou a enviar o povo. A gente nunca se preocupou em criar subterfúgio, inventar coisa, pregando a palavra, meu irmão com o violão e a esposa dele, o pastor até conheceu o pastor Samuel, que cantava aqui no Hope, que o senhor teve o prazer de entrevistar também, e ele no louvor e eu vinha com a palavra, então era o louvor, palavra, louvor, só que isso foi chamar a atenção do povo. Mas peraí, louvor e palavra, palavra e louvor, e as pessoas foram comunicando a outras, e hoje com 5 anos a Adonai Church hoje tem 100 membros. Que maravilha! Na verdade é um grande desafio sair da terra natal, no caso Brasil, e vir aqui a Portugal para levar a mensagem da palavra de Deus, que é um continente carente do evangelho de uma forma extrema. Muitas pessoas não conhecem Portugal e acabam, digamos que, achando que é algo muito fácil, tranquilo, maravilhoso. Mas isso é verdade? Não. Primeiro que se você pegar os anais da história dos grandes avivamentos da Europa, você não vai ver Portugal inserido nesse contexto. Portugal é um país, apesar de ter língua portuguesa, é um país desafiador e necessário, um grande avivamento para provocar uma mudança. Primeiro, pastor, que a maioria das pessoas que vêm para cá, elas não vêm para membrar numa igreja. Vamos ser coerentes. A maioria dos brasileiros vem para buscar o euro, buscar a moeda. O senhor sabe que hoje um euro corresponde a R$ 6,20. Então, o imigrante ele não vem com essa procura de igreja, ele não vem para membrar numa igreja, ele vem para ganhar dinheiro. Então, eles trabalham 10, 12, 14 horas. Então, a igreja do imigrante é um desafio ainda maior. O primeiro desafio é ganhar um nativo, que é difícil você ganhar um português para Jesus. Eles são, a maioria, cético, uma outra maioria são católicos devotos de Fátima, outros nunca nem ouviram falar de Jesus. Então, você ganhar um português para Jesus é um desafio. E manter o imigrante, membro, dizimista, frequentador das reuniões, é outro desafio. Eu costumo dizer que a igreja do imigrante pode até parecer engraçado, nós como nordestinos que somos, como baiano é resenha, né? Eu digo que a igreja aqui é como uma rodoviária. Todo mundo passa lá, mas ninguém é de lá. Só que a Adonai Church ela tem tomado um corpo diferente. Eu tenho vivido uma experiência nessa igreja que nesses 5 anos, quem tem chegado tem firmado um compromisso com esta obra. Talvez a confirmação hoje do teu ministério tenha sido realmente o crescimento. Sim. Estive aqui aproximadamente 1 ano e meio atrás e percebi a evolução da igreja, digo até em relação ao patrimônio, a igreja estruturada hoje Sim. já dispõe de um aquário, são coisas relativamente simples, mas isso demonstra um pouco do crescimento da igreja. Então a Adonai Church ela tem crescido bastante nessa região e tem sido bem aceita nesse povoado aqui, digamos. Muito. Todos os nossos cultos, por exemplo, hoje nós temos a Quarta da Vitória, que é um culto que nós chamamos de divisor de águas, um culto avivado, um culto que tem sido marcado com sinais. Por exemplo, quarta-feira passada, aqui na nossa igreja, nós vimos com os nossos olhos uma mulher vomitar uma obra de bruxaria aqui no altar. Foi necessário um balde, onde ela vomitou muita espuma e sangue, uma obra de feitiçaria. Então, quando uma igreja é marcada por sinais, para se cumprir o que Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem. Nós temos vivido isso. E assim, pastor, todo culto nós temos visitante. Isso é uma marca da nossa igreja. O povo está atuando no evangelismo. Totalmente. Hoje nós temos um casal para o discipulado, e isso foi surpreendente para nós. Eu tenho hoje um homem do país de Galo, não fala uma palavra em português. E ele tem vindo aos cultos, eu prego, o outro obreiro prega, e a esposa ao lado, que fala inglês e português, vai transmitindo a mensagem, e ele sentiu algo que ele nunca sentiu na vida dele, um fogo queimou o coração dele, né? E ele vai passar por discipulado. E eu louvo a Deus que eu tenho um diácono aqui, que fala inglês, e vai discipular ele na sua língua materna. Ele vai ser discipulado em inglês, a esposa em português,
em breve iremos batizá-lo aqui na nossa igreja. Que maravilha! Isso mostra o progresso e o compromisso da igreja com os nativos, porque Sim. mesmo se tratando de Portugal, virão pessoas de várias nações, porque aqui não congrega só pessoas da nação portuguesa, deve ter moçambicano, angolano, tem essa mistura. Nós temos hoje aqui angolanos, temos esse irmão do Pai de Gales, até o começo do ano nós tínhamos da Holanda, hoje temos do Brasil e temos, acho que, de mais um país africano que eu não me lembro agora. Então aqui nós devemos ter aí entre 4 e 5 nações diferentes aqui dentro da Adonai Church. É algo que não é uma realidade lá fora, né? Eu costumo dizer o seguinte, quem vem fazer o trabalho do Senhor na Europa, ele precisa estar apto a lidar com as diferenças regionais, com as diferenças denominacionais, porque num lugar desse se encontra pessoas também de diversas denominações. Vieram passar aqui comigo, estão como imigrantes, e de repente tem aquela mistura. Não sei se o senhor já pôde ter esse desafio. Na realidade, como igreja estabelecida em Portugal, já tem esse desafio de lidar com as diferenças regionais e denominacionais. Muito. Aliás, nós temos recebido aqui, e é uma dura realidade hoje, nós temos recebido aqui muitos crentes feridos, machucados, decepcionados. E você tratar alguém que é ferido, ou machucado, ou decepcionado com a igreja, é mais difícil de lidar. Você tem que ter muita unção de Deus e provar para aquela pessoa que a igreja de Cristo ela tem um papel fundamental na sociedade. Eu sei, claro, eu não estou aqui para julgar nenhuma denominação, longe de mim. Mas imagine, pastor, você receber uma pessoa com mais de 20 anos de crente, decepcionada, que não acredita mais. E você tem que convencê-la e mostrar para ela que não é assim. E é praticamente um recomeço. A nossa igreja tem 5 anos, é uma criança. Então nós estamos ensinando ainda a muitos crentes aqui a andar de novo, a acreditar novamente. Porque a igreja de Cristo, para mim, particularmente falando, ela tem um papel fundamental na sociedade. Você está ligadinho agora no Pode Ser Crente, então fique atento, porque muita coisa boa aqui de Portugal, experiências incríveis. E agora eu aqui com o pastor Fabrício, da Adonai Church aqui em Salvador, melhor, eu estou com Salvador na cabeça, nas partes. Eu sou solteiro. E falar de baiano, pegar esse gancho agora, baiano é uma resenha, né, pastor? Totalmente. Eu costumo dizer que eles dão muita risada quando eu digo assim, baiano não nasce, né? Baiano estreia. O baiano onde chega, ele tem algo diferente nele que acaba envolvendo as pessoas, né? É o que eles dizem aqui. Geralmente, eu ouço muito isso aqui. Vocês da Bahia são diferentes, são alegres, é resenha. Tudo vocês transformam uma história triste em algo alegre. Eu sou da Bahia, eu sou da cidade de Itabuna. O senhor deve conhecer muito bem. Sim, sim. Eu sou nascido e fui criado até os 16 anos de idade na cidade de Itabuna. Agora eu sempre brinco, né? De Itabuna para o mundo. Qual era a probabilidade de Deus me tirar lá do interior da Bahia e me trazer para a Europa? Pela sua experiência que o senhor tem, por tantos podcasts que o senhor já deve ter entrevistado muitos homens de Deus com história incrível. Mas qual é a probabilidade de Deus mover lá do interior da Bahia para um projeto em Portugal? Meu Deus, é mínima mesmo, bem mínima. E a pessoa tem que estar realmente disposta a atender a chamada. O senhor disse tudo agora. Porque é perceptível que o senhor, quando chegou aqui, o senhor veio com um intento. Sim. E agora, durante esse percurso, se percebeu que houve outro acontecimento. Eu diria que Deus recalculou a rota, né? Deus deixou eu vir. Não é como você quer. Não é como eu quero. Venha, eu vou deixar, você vai se iludir com o seu projeto, mas quando você pisar aqui, eu implanto o meu projeto. E aí é o choque da realidade. É mais ou menos como Abraão. Vai para uma terra que eu te mostrarei, mas eu não te dou garantia nenhuma. E nesses 9 anos que eu estou aqui, eu posso garantir para quem vai assistir esse podcast, eu vi a mão de Deus. Agora observando que mesmo depois que o senhor começou a pastorear em Portugal, a itinerância não parou. Ela continua? Continua. Eu já tive o privilégio de
atender a agenda na Suíça, eu já estive na França e terça passada eu cheguei de viagem de Toronto, no Canadá. Eu fico me perguntando o que é que Deus quer comigo no Canadá. Agora me conta, nessa viagem para o Canadá, o que foi que aconteceu de lá estrondoso nessa sua última viagem para o Canadá? Eu acho que uma das maiores experiências minha agora no Canadá é que eu fui pregar na Tosh Church, pastoreada pelo apóstolo Kevin, que é canadense, uma igreja 85% é canadense e lá dentro tem 32 nações. Mas o que impactou minha vida foi na quarta-feira, enquanto eu ministrava uma palavra sobre 2 Samuel capítulo 21, no reinado de Davi por 3 anos não chovia, e eu ministrei essa palavra, uma judia russa, no final da mensagem aceitou Jesus em lágrimas. Então, qual é a probabilidade de uma judia ouvir a palavra, eu pregando em português, o pastor transmitindo em inglês, ela entendeu a mensagem e no final se entregou para Jesus e disse uma frase que está guardada no meu coração. Ela diz: a partir de hoje, Jesus para mim é um estilo de vida. Você ouvir isso da boca de uma judia, a qual Jesus disse: eu vim para os meus não me receberam. Então você vê uma judia dizer: a partir de hoje, Jesus é um estilo de vida para mim. Então isso marcou a minha vida lá no Canadá. Agora deve ter sido algo assim extremamente incrível, a conversão de uma judia na pregação do evangelho, o cristianismo. Sim, sim. O senhor pode contar essa experiência? Primeiro eu vou dizer que ela não foi ao culto. Ela estava lá para limpar a igreja. Como ela estuda no Canadá, lá existe uma lei. Quando você estuda, você precisa fazer um estágio em uma comunidade. Como ela já conhecia um pastor, ela quis fazer o estágio na igreja. Então ela limpa a igreja e depois ela vai embora. Nesse dia, ela decidiu ficar. E a igreja estava celebrando os 10 anos e ela ficou para o culto. Então, ela ficou, ouviu a mensagem. O senhor sabe que a mensagem com tradução simultânea é diferente. Eu pregando em português, ele transmitindo em inglês, então eu dava aquela pausa. Mas o Espírito de Deus convence o homem mesmo. Não tem jeito. Ela ouviu a mensagem e no final ela veio em pranto, chorando de soluçar, e entregou a vida para Jesus. Disse que Jesus para ela agora é um estilo de vida. Dá para acreditar nisso? Uma judia? Meu Deus, que coisa tremenda, né? E vivendo essas experiências, percebemos o quanto Deus, a bondade dele que nos cerca, Deus tem nos usado poderosamente. E eu tenho convicção de que não somente o senhor, mas a sua casa tem sido atingida pela graça de Deus, a bondade de Deus. Quer dizer, o senhor é pai de 2 filhos. 2 filhos. O Israel, meu primogênito, agora com 22 anos, Israel é um presente de Deus, porque ele nasceu no dia do meu aniversário, né? Para medicina, eu posso até falar que minha menina nasceu no meu dia também, né? Mas para medicina era impossível ele nascer no dia do meu aniversário. Sim. Para medicina e pela contagem do pré-natal, era para ele nascer 10 dias após o meu aniversário. Só que uma certa manhã, eu lembrei do Salmo 37, verso 4, que diz assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. E a minha oração logo de manhã foi assim: Senhor, eu queria um presente hoje, seria o nascimento do meu filho. Meu Deus do céu. Foi. Então essa foi exatamente a oração. Essa foi a oração, sem arrodeio, sem ensaio, sem tentar impressionar Deus com palavras bonitas. Eu só apenas disse: eu gostaria de receber um presente de aniversário, seria o nascimento do meu filho. E no dia 21 de maio de 2004, à tarde eu deixei minha esposa no Hospital dos Meninos, no Leste de São Paulo. Você nem imaginava? Não, eu fui atender uma agenda, pregar um congresso. Olha só. Deixei a esposa no hospital. Qual é a missão que você que deixa a esposa no hospital? Com dores, bolsa rompendo e vai atender uma agenda. E quando eu saio da agenda, eu passo no hospital e a médica olha para mim: parabéns, você é pai de um menino. Meu Deus, que presente. No dia do aniversário foi ministrar e volta, recebe essa notícia. Essa notícia que para a medicina era impossível, mas eu lembrei da palavra que ele concede o desejo do nosso coração. Eu posso imaginar assim, então deve ter algo muito especial na vida do Israel, né? E de fato tem. De fato, o nascimento foi complicado, ele teve que tomar banho de luz.
E foi um milagre porque ele fez necessidade fisiológica dentro da própria mãe. E se ele viesse ingerir, ele poderia vir a óbito. Deus o protegeu, ele tomou banho de luz por alguns dias. E a pergunta da médica que é impactante. Eu poderia fazer uma pergunta, pai? Por que Israel? Ela já levou para o nome da nação, né? Sim. Por que Israel? Eu disse, pelo significado. Então me diga, eu disse, príncipe de Deus, campeão de Deus, aquele que luta com Deus e diante dos homens prevalece. E eu profetizei que ele iria prevalecer, né? Hoje, com 22 anos, casado, no dia do nosso aniversário, ele recebe um presente do céu que surpreendeu a minha casa. Eu não sei se nós teremos tempo, mas se o senhor me permitir, por favor, fique à vontade. Eu queria dizer que aquele projeto que eu vi, que no começo do podcast a gente falou, o sonho de vê-lo jogar. Eu tive um tio jogador que jogava no Itabuna, disputou o Campeonato Baiano. Eu tentei ser jogador também, mas Deus tinha outra coisa para mim, isso é em outro momento. E o tempo foi passando e não conseguíamos o documento aqui, então ele treinava, mas não jogava. Então ele já tinha desistido do futebol, ele tinha vindo de um torneio da Grécia, e na Grécia ele ganhou 7 almas e um técnico para Jesus, mas não conseguiu um contrato. Então ele voltou frustrado, não frustrado porque ganhou 7 almas. As 7 almas queimou o coração de alegria, mas pelo primeiro projeto de assinar um contrato. 5 jogadores assinou um contrato, e ele não. Então ele voltou frustrado, não queria mais o futebol. Só que eu disse uma palavra para ele que talvez alguém que vai nos assistir precise ouvir isso. Eu disse para ele, meu filho, enquanto houver 1% de chance, para Deus é 100. E todo mundo tinha prazer em dizer para mim, já passou o tempo dele, estourou a idade, ele não entra mais em clube nenhum. Aí eu lembrei do hino da Sara Faria, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. E eu continuei. No dia do nosso aniversário, né? O meu e o dele aniversário, que foi numa quinta-feira, dia 21 de maio agora desse ano, o telefone toca, ele recebeu uma oportunidade de fazer um teste no time da primeira divisão de Portugal, que aqui é chamado de Casa Pia. Meu Deus. Agora, quer saber o mistério maior? Há uns meses atrás eu fui assistir um jogo do Casa Pia com o Porto, junto com ele, nós dois, pai e filho. E quando o anjo do Casa Pia chegou, eu disse assim para ele, já pensou você jogando no Casa Pia um dia? Só disse isso. Inclusive o Casa Pia ganhou de virada 2-1, Thiago Silva, o brasileiro, jogando. Mas a gente nunca imagina o poder que tem a palavra que sai da boca de um homem de Deus. Meu Deus. No dia 21 de maio surge uma oportunidade para ele fazer um teste no Casa Pia, com 22 anos de idade. Sem uma base, pastor. Sem base. Onde ele jogou? A pergunta que me fazia era essa. Jogou aonde? Em lugar nenhum. Ele é federado no Brasil? Não. Então ele vai fazer um teste no Casa Pia, um time de primeira divisão, sem base, sem ter jogado em lugar nenhum. Mas isso no dia do aniversário. No dia do aniversário, porque o aniversário dele já é um mistério. Essa data aí tem algo muito especial, hein? E teve um casal na minha casa, pastor Rafael Belo e Natália Belo. E Natália olhou para mim e disse, não esqueça da data do seu aniversário, do aniversário do seu filho, porque foi nessa data que você profetizou que ele nasceria. Eu guardei aquilo. E no dia do aniversário ele vai fazer o teste no Casa Pia. Eu disse, olha, surgiu uma oportunidade. Ele falou, nós vamos para o quarto orar. Ele não queria mais, a verdade é essa. Ele não queria. Talvez ele iria para me agradar. E eu vim para o culto, na quarta, o teste ele no outro dia. E aí? Ele não disse, não, eu vou orar, mais tarde eu vou para a igreja e no final do culto eu vou dar minha resposta. Eu já tinha certeza que ele diria que não. Quando acabou o culto, ele disse, pai, eu vou, eu quero agradar o seu coração, eu vou. Eu já tenho um não. Ele foi. Como ele disse que já tinha um não. Ele disse essa palavra, eu já tenho um não, eu vou. Eu vou com o não. O não era o sentimento que estava no coração dele. Ele estava marcado com essa palavra não. Porque, pastor, nós temos que aprender a lidar com as pessoas que estão em volta de nós. Porque, na sua totalidade, a maioria das pessoas que caminham conosco, infelizmente, elas são pessimistas. Porque o senhor sabe que o pessimista em tudo vê um obstáculo. E o otimista em todo obstáculo vê uma oportunidade. E ele foi com esse não. Sabe quando você põe a chuteira no pé e já estou aqui? Vou. Ele fez o teste.
Voltamos para casa sem resposta. Mas no final do dia, ainda dentro do carro, o telefone tocou. E o nosso amigo que está cuidando da carreira dele mandou parar o carro e olhou para mim no meu olho, para o Israel, e disse: o diretor mandou uma mensagem, disse que você foi aprovado e amanhã às 19 horas você vai no clube assinar o contrato de 1 ano. Meu Deus. Ali já abriu a porta do carro, eu comecei a chorar e ele já ajoelhou no asfalto. Você sabe que crente pentecostal como é que é, né? Ele ajoelhou no asfalto, literalmente, na frente de todo mundo, chorando. Uma notícia explosiva. Para quem já 22 anos, sem base, sem clube nenhum. Que foi esperando já o não, já tinha um não. O não estava tatuado na alma dele, pastor. O não estava no subconsciente. Eu queria dizer para alguém aqui nesse podcast: a mente mente. A mente mente. Jeremias disse que mais enganoso do que tudo é o coração do homem. Então a mente botou no coração do meu filho o não. Então eu quero dizer para alguém que tem um sonho, tem um projeto no coração, e talvez você seja um dos pais que tem sido dominado por esse não. Só que Jesus tem a chave de Davi, a porta que ele abre e ninguém fecha. Então, voltamos no outro dia ao Casa Pia, depois você pode pesquisar, o Casa Pia é um time de primeira divisão em Portugal, e ele assinou o contrato, eu estava lá, imagine como é que estava meu coração, e vi ele assinando, minhas lágrimas descendo, e dia 22 agora, ele se apresenta ao clube. Ainda vamos ouvir falar muito de Israel, então. É profético o que o senhor está dizendo. E eu recebo. Quem vai assistir esse podcast vai ouvir o senhor dizendo essa frase. Então, e eu vou voltar aqui para fazer um podcast com ele, já ativo, presente lá na Atuante, né? E eu acredito que quando o senhor vier, ele estará assinado, quem sabe, com o time da Premier League na Inglaterra. Não, é tudo. Na verdade, o Israel é um menino privilegiado pela história que você já tem contado aqui. Sim, sim. E certamente a história de vida de Israel, o testemunho de como ele chegou até onde está agora, certamente vai impactar muitas pessoas. Você que está aí participando do Pode Ser Crente, tome posse dessa palavra e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar este testemunho de fé, de esperança. Quer dizer, o pastor Fabrício vem com o intuito apenas de ser um mensageiro da palavra de Deus no momento, digamos que, de itinerância, e de repente Deus muda todo o curso e começa agora, é perceptível a bondade de Deus na tua casa. É perceptível que é como que a mão de Deus estendida abençoando ela, né? Pastor, eu tenho vivido aqui em Portugal a Bíblia. Que na verdade nós somos a Bíblia que o mundo lê. Eu estou vendo uma geração, pastor, que perdeu a fé, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ele é imutável, ele não muda. Ele é o mesmo. Ele é o Deus que usou uma viúva pobre para sustentar um profeta. E ainda levou o profeta para a terra da sua maior inimiga, que era Jezabel. Você consegue explicar Deus? Não. Então, quando você entra na obediência, você vai viver os propósitos de Deus, não mais os seus. E é o que eu estou vivendo aqui em Portugal. A casa que o senhor esteve comigo tomando café é a prova viva de um Deus que cuida nos mínimos detalhes. Pastor, qual é a probabilidade de você morar numa casa com a estrutura da casa que eu moro hoje? Deus tirar o homem da Holanda. Anote isso aí no seu coração. Deus tirou o homem da Holanda para me apresentar aqui. Tem base um negócio desse? Não, fui na casa do senhor agora, uma casa extraordinária. Casa de que realmente eu chego assim, uau, que casa. 3 pavimentos, uma garagem imensa, coberta, espaço na frente, uma mesa excelente. Gente, eu tomei um café daqui com uma baguete no naipe brasileiro. Eu não vou contar isso não, por favor, pastor. Agora o senhor quer saber onde eu morava quando eu cheguei aqui? Diga. Eu morava no T0. T0 aqui é um apartamento sem quarto. Mas nesse T0 já morava 3 pessoas, inclusive um baiano, que é meu amigo, que eu ajudei lá em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, quando eu era pastor lá. E eu chego, minha esposa e 2 filhos. Então, 4 com 3, 7.
Como é que mora 7 pessoas no T0, pastor? Meu Deus. Por trás de uma linda história, tem uma história de superação, né? Nós ficamos 6 meses nesse T0 e 7 pessoas. Hoje morando numa casa de 5 quartos, 2 garagens, 3 banheiros, uma sala de jantar e uma sala de estar. Talvez nós estamos falando para alguém que esteja em Portugal como imigrante. Eu queria que você anotasse o endereço da nossa igreja, que eu quero te receber aqui na sala pastoral, para lhe contar o que esse Deus é capaz de fazer quando você se propõe a entrar no centro da vontade de Deus. E hoje, nesse podcast, que tem um nome bem sugestivo, Pode Ser Crente. Isso é coisa de baiano, o nome dele. Pode ser crente. Pode ser crente e passar a prova? Pode. Pode ser também muito vitorioso. Não é verdade? Agora, tudo está ligado à obediência. Ninguém vive um grande propósito sem obedecer à vontade de Deus, meu pastor. E hoje, nós estamos aqui nessa sala pastoral linda, com toda essa estrutura que nós estamos aqui. Eu nunca imaginei, porque eu estive em Salvador pregando, na igreja do pastor Gessé, lá em Pau da Lima, e eu não lhe conheci em Salvador. Por que Deus só permitiu conhecer o senhor aqui em Portugal? Aqui em Portugal. Nós temos amigos em comum. Bem verdade. Eu costumo brincar aqui que Deus tem um lado humorístico. O senhor sabe disso, né? Tem, baiano tem muito disso, né? Sabe por quê? Olha aqui. Quando Moisés está desesperado, vindo o povo atrás, que ele vai clamar a Deus, qual é a pergunta de Deus? Por que clamas a mim? Moisés está em desespero. Só que Deus, está vendo como é que eu estou passando aqui? Não. Não, Deus, eu estou orando aqui porque está tudo bem, eu senti uma vontade de orar. E essa veia humorística de Deus é que me deixa eu apaixonado por Ele. Porque o que para mim é difícil, para Deus não. O que para mim é tempestade, para Deus é calmaria. Tá entendendo? Deus. Que maravilha. Deus é tremendo. É isso aí. Pastor Fabrício Santos, da Adonai Church, aqui em Portugal, verão de 2026. E nessa oportunidade eu fico muito feliz de estar aqui com o senhor, participando desse Pode Ser Crente. É um Pode Ser Crente aí que vai rodar Canadá, a Europa, os Estados Unidos e muitos outros países, por que não dizer também no Brasil e Bahia, né? Estamos por lá. Pastor, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para todos esses que estão assistindo agora, o Pode Ser Crente. Eu sei que o senhor tem uma palavra de fé e de esperança e esse povo será realmente, eu acredito, tremendamente impactado por esta palavra. Eu quero deixar uma palavra para vocês que eu carrego comigo desde que eu me converti, há mais de 27 anos atrás, que é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Grava aí no seu coração. Paulo disse aos irmãos de Filipe, que é a entrada da Europa, ele disse assim: tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra. E eu já quero aqui quebrar o rampante de Satanás, dizendo que a obra é boa, a boa obra. Então, tendo por certo, além de boa, ela é certa, que aquele que em vós começou, quem começou a obra em nós foi Cristo. Ele é fiel para aperfeiçoar e para terminar. Então, talvez eu esteja falando para alguém que está frustrado, decepcionado, cansado, desanimado. Para um pouquinho para ouvir o Pode Ser Crente e escuta isso para o teu coração. Aquele que começou a boa obra, ele não abre mão de terminar essa boa obra. Para Deus não importa o cenário que você está vivendo, o momento que você está passando, porque você vê o agora, Deus já está vendo lá na frente. A obra é boa, ainda que diga o contrário. E aquele que começou a boa obra é especialista em pegar um homem de 100 anos e fazer pai. Uma senhora de 90 anos gerar um filho da promessa. Então que esse podcast de hoje, gravado na Europa, diretamente da nossa sede, a Adonai Church, possa trazer esperança ao teu coração e que eu possa ouvir muitos testemunhos de edificação através dessa nossa reunião aqui hoje. Quero agradecer ao meu amigo pastor Ângelo. Eu posso dizer aqui diante das câmeras que eu aprendi a lhe amar, viu? Amém, obrigado. Só é diferenciado. Amém, obrigado. Também agradeço a Deus pela sua confiança. Olha, o culto já começou, vamos terminar aqui e correr para o culto. Aqui agora são 20 horas e 12 minutos. E aí no Brasil, menos 4, dá quanto, pastor? Lá, 4 horas da tarde? É isso. 4 às 16 horas. Então, nós estamos aqui agora
para fazer também a vontade do Senhor. E não esqueça, pode ser crente. Então, assista e compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. Pastor, mais uma vez, o endereço da igreja, suas redes sociais, para que o povo possa lhe conhecer melhor. Pronto. O endereço da nossa igreja é Quinta do Bom Retiro, 9A, Charneca da Capitalica, margem sul de Portugal. Minha rede social é Pastor Fabrício Santos. E o Instagram da igreja, Adonai Church Almada. Você vai encontrar a gente lá todas as quartas e domingos. Me perdoe, dá isso aqui. Opa! Gente, isso aqui é o lançamento do pastor Fabrício, Maná Diário, 100 dias de alimento espiritual para fortalecer sua fé. Pastor Fabrício Santos. Então depois você vai procurar o pastor Fabrício nas redes sociais dele, procurar saber melhor. Olha, é bem denso, para você tem mais de 200 páginas, para você ler e se alimentar nesse maná diário, não é isso? É verdade. É isso aí. Deus abençoe grandemente a tua vida. Você está no Pode Ser Crente, edição Portugal 2026. Um grande abraço.